Arrogante, apaixonado, piqueteiro. O brasileiro tem uma opinião muito forte sobre o argentino. E para colocar isso a limpo, viemos aqui com um cara que entende tudo de Argentina. Correspondente da Globo News, correspondente do Estadão e recentemente lançou um livro chamado Os Argentinos. Ariel Palácio. Ariel, pode parecer meio óbvio, mas como é que é a sua bagagem argentina? Como é que você veio parar aqui? Como é que você sabe tanto, você tem tanto know-how sobre esse povo? Primeiro que é um país fascinante, é um país muito interessante, muito complexo, muito sui generis. Se fosse um filme, seria um filme do Almodóvar ou do Fellini. O meu interesse surgiu por dois lados totalmente diferentes. Uma porque me criei no Brasil, mas nasci em Buenos Aires. Então, durante as férias de inverno, eu sempre vinha visitar os avós aqui em Buenos Aires, com um olhar brasileiro, mas com uma família argentina. Então eu vinha e eu observava as coisas e falava, nossa, que coisa, que país tão vizinho, mas ao mesmo tempo tão diferente do Brasil e muito peculiar. Isso nos anos 70, 80. E comecei assim, trabalhando para o Estadão. Depois apareceu a Rádio CBN em 96 e também em 96 surgiu a Globo News, quando foi fundada. Desse tempo dos anos 90 para hoje, 2013, o que você poderia dizer? Quais são as principais diferenças, digamos, da Argentina que você chegou em 95 para hoje? Desde economia, desde sociedade... É uma coisa engraçada, porque é como se tudo tivesse mudado e nada tivesse mudado ao mesmo tempo. Eu cheguei quando o Carlos Menem estava fazendo as últimas privatizações, com o respaldo de governadores e parlamentares, como o casal Kirchner, que 20 anos depois estava reestatizando tudo com o apoio do Carlos Menem. Então, quer dizer, os protagonistas são os mesmos daquela época. O pessoal que privatizou é o mesmo pessoal que hoje está restatizando. Aí que está o problema em cobrir a Argentina. As coisas não são categóricas. Então, quando a gente, por exemplo, diz, bom, a Cristina é uma presidente comunista, socialista, de esquerda, não. Não, de jeito nenhum, porque por um lado ela pode restatizar algumas coisas, mas essas restatizações não são exatamente restatizações, porque sempre tem algum empresário privado no meio. É um país onde, por exemplo, progressista, sim, porque aprovou a lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas ao mesmo tempo a presidente é declaradamente contra qualquer espécie de despenalização do aborto. O que sim eu poderia dizer que mudou é que a sociedade argentina deixou de encarar o país como, de forma geral, como uma espécie de paraíso na América do Sul, como uma espécie de Europa encravada na América do Sul. A crise de 2001, 2002 mudou muito os paradigmas da sociedade. Mexeu no orgulho dele. Mexeu no orgulho e esse orgulho, de certa forma, acabou, de outra forma permanece. Isso é o que mudou, talvez, na sociedade argentina. E como é que você filtra todas as mudanças? Como é que você filtra, digamos, tudo isso como correspondente para o brasileiro que está lá e às vezes não entende muito de Argentina e bom, precisa entender a notícia? Quanto você contextualiza, mastiga, o que é interessante para o brasileiro, o que não é? Isso que é interessante, porque por mais que a Argentina seja América do Sul, seja América Latina, seja vizinho do Brasil, o pessoal diz, não, são latinos, logo dá para entender facilmente. Não é exatamente assim. A gente tem que ser muito didático sobre a Argentina quando explica a Argentina para o público brasileiro. Quando explica, não, o governo Kirchner anunciou tal coisa. Ou, por exemplo, a presidente Cristina Kirchner, depois de 45 dias de licença médica, reapareceu com um cachorrinho branco no colo e um pinguim de pelúcia branco e preto do lado, tudo combinando, porque ela combina sempre as cores, e 30%, 35% do discurso que ela dá nesse dia é sobre o cachorro, Simão, um cachorro venezuelano, e você diz, peraí, tem alguma coisa, não, eu não diria errada, tem alguma coisa sui generis na presidente, na política, no país, mas é um país fascinante. E Ariel, sendo você um especialista em argentinos e Argentina, por que você acha que o brasileiro tem essa imagem às vezes não tão boa do povo que mora aqui, do portenho, de ser uma pessoa arrogante, pessoa muito nariz em pé? Por que você acha? Isso. Eu atribuo isso a décadas de falta de conhecimento específico sobre a Argentina, por um lado, a outra parte aos clichês, que são muito fortes, e ao fato que às vezes as pessoas gostam dos clichês e gostam de manter os clichês. Também havia uma imagem negativa antigamente sobre os brasileiros na Argentina. Isso mudou. Do lado brasileiro ainda não mudou tanto sobre os argentinos. Na Argentina isso mudou a partir de 79, que era a ciranda financeira do ministro Martínez de Osso, na época da ditadura,
em 79, fez com que o dólar ficasse barato aqui e os argentinos começaram a viajar ao exterior. E o destino tropical mais próximo para passar férias, inclusive da classe média baixa argentina, era o Brasil. Então os argentinos começaram a conhecer o Brasil já nos anos 80, em massa, ou seja, 1 milhão de argentinos em média indo para o Brasil passar férias. Isso num país que na época tinha menos de 30 milhões de habitantes. Isso faz com que os argentinos conheçam o Brasil muito melhor do que os brasileiros. Enquanto que era a elite brasileira que vinha passar férias aqui, ou ia para Bariloche, visitava Buenos Aires naquela época. Então, hoje é uma virada. Hoje a classe média brasileira está vindo em peso visitar Buenos Aires. Essa mudança está começando a acontecer no Brasil, mas essa mudança de imagens leva um tempo. O argentino dos anos 40, 50, 60 e 70 era o argentino que acreditava que a Argentina era um pedaço da Europa encravada na América do Sul e olhava o resto da região com desprezo ou ignorava o resto da região, o que era verdade. Então era um país que não é que se achava, o país era. Eles tinham um porquê. Eles tinham um porquê. No Brasil, a Argentina não é exemplo, há muito tempo, mas começou a haver um conhecimento cada vez maior do que é e como se comporta e como são os argentinos. Os torcedores brasileiros gostariam de derrotar os argentinos numa Copa do Mundo. Também, às vezes, pode ser traumático para nós brasileiros ver que os argentinos, tudo bem, eles gostariam de derrotar a gente, mas eles preferem ainda, por uma certa margem, derrotar a Inglaterra, por uma questão não esportiva, mas geopolítica da Guerra das Malvinas. Para muitos brasileiros isso pode ser traumático, porque como? A gente quer derrotar os caras, e eles não querem tanto derrotar a gente assim. Pois é aquela coisa de ódios não correspondidos 100%, né? O amor não correspondido pode ser traumático, mas às vezes os ódios não correspondidos podem ser mais traumáticos ainda. Aproveitando esse assunto, a gente foi aqui nas ruas de Buenos Aires perguntar para os argentinos o que eles acham dos brasileiros. Vamos lá. De Brasil como país yo creo que uno tiene una visión bastante idealizada, como piensa en Brasil y piensa en felicidad. Que tiene gente muy linda. Que es un país enorme, que intenta ser parte del primer mundo. Yo creo que antes sí existía una rivalidad, pero más que nada dada por el fútbol, básica. Pero creo que con el tiempo eso se fue superando y fue desapareciendo. Eso es un mito del fútbol. No, para nada, al contrario. Hay que verlo en el día a día, en el cotidiano, más allá de los medios, más allá de los diarios. En este momento hay un punto de admiración muy grande porque se generó como potencia. Ahora, por lo menos como Argentina, la idea que tengo de los brasileños es de gente buena onda y simpáticas. Y me encantan, son divertidos, siempre están alegres, no tienen ese dejo de tristeza y de nostalgia que tenemos los porteños. Prazer. O papo tá bom, mas vamos ter que fazer uma pausa na nossa conversa com Ariel Palacios. Mas não perca a segunda parte da entrevista, onde ele destila o seu veneno sobre algumas personalidades polêmicas da Argentina. Fique ligado!